da ressurreição. Então, Lucas está falando aqui de quê? Da ressurreição de todos aqueles que morreram na fé. Observe que no capítulo 11 de Hebreus, versículo 13, que é o primeiro versículo que nós lemos, fala que todos morreram na fé. Se você for ler 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 7 em diante, Paulo fala: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se você for observar o que Jesus falou no capítulo 11 do Evangelho de João, o versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava falando da condição de Lázaro, que era um servo fiel, mas que estava morto naquele momento, ou seja, a sua matéria, o seu corpo estava na sepultura. Então, Lázaro morreu na fé, como todos aqui na carta dos Hebreus que nós lemos, morreram na fé. Morrer na fé significa ter uma vida fiel a Deus aqui na terra. Morrer na fé significa perseverar até o fim. Paulo, eu acabei de citar, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, ou seja, viveu uma vida de fidelidade a Deus diante de todas as diversidades de luta. Por quê? Porque ele entendeu a obra de Jesus Cristo. Eles entenderam o que Deus fez e o que Deus está fazendo e há de continuar a fazer até terminar o seu plano de redenção e de regeneração para a humanidade. Então, irmãos, entenda isso. Tem muitas pessoas que não sabem nem por que está na igreja. Tem muitas pessoas que busca por buscar, mas não está entendendo ainda o propósito de Deus. Não entendeu ainda a profundidade da obra de Deus através da morte do seu filho lá no Calvário. Porque a sua visão está limitado a esse espaço e tempo que nós estamos vivendo nesse momento. Ou seja, o seu coração está preso às coisas deste mundo. Eu quero ler um texto com os irmãos, 2 Coríntios 4, versículo 18. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 18. Mas nós vamos ler a partir do versículo 16 para você entender algo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê. Porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. Observe que Paulo, logo em seguida, vai entrar aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele vai falar sobre o corpo incorruptível e o corpo corruptível. Ou seja, nós vivemos, nossa alma e nosso espírito, neste momento, está numa matéria corrompida que ainda não passou pela redenção. 8, verso 22, se não me falha a memória, Romanos. O nosso corpo sofrerá também a redenção, ou seja, isso ainda não aconteceu. Nós estamos numa matéria que se corrompe, que envelhece, que está sujeita a todo tipo de doença, porque ainda é uma matéria corruptível, pecadora, que perece, que morre e vai para o pó. Então Paulo está discorrendo isso daqui, não atentando nas coisas que se vê. Isso se aplica tanto à nossa vida. Nós podemos entender, nós temos que entender que cada dia que passa o nosso corpo vai ficar velho. Cada dia que passa, as coisas do mundo vai perecendo. Por quê? Porque isso é consequência do pecado. Mas Cristo, ele já veio, já trouxe a regeneração, a princípio na nossa alma, no nosso espírito. Quem tem Cristo neste momento já está regenerado no espírito, na sua alma, aguardando a regeneração, a redenção do corpo, ou seja, que é o que Paulo falou em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Carne e sangue não herdará o reino de Deus, nem a corrupção, a incorrupção. Eis aqui uma verdade vos digo, que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando ali do corpo incorruptível, que nós vamos receber o corpo espiritual, ou seja, que nós vamos receber na ressurreição em Cristo Jesus, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Então, observa o versículo 18 aqui. Não atentando nas coisas que se vê. Por quê?